neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jerusalém, cidade de Sião. Montado no ancinho ele vem, ovacionado pela multidão. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus. A multidão cantava-lhes louvor, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Paz nas alturas, glórias ao Senhor. Jerusalém, teu rei vem ali. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus. Bendito o Rei em nome do Senhor, vem lá do céu justiça nos trazer. O Rei que vem é o nosso Salvador, com a palpitante nova do prazer. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus. Ouvintes, um dos fatores que mais nos encoraja na vida, os que realizam, bem entendido, entre parênteses, é serem resistidos por pessoas
fortes, mais fortes do que a gente. Isto valoriza muito, porque os fortes, entre aspas, não se preocupam com coisas tão insignificantes que não tenham significados reais, que não os incomoda. Agora, o profeta desta era foi resistido por pessoas fortes. Fortes de acordo com o mundo, com o natural, com a ciência, inclusive a ciência religiosa. Mas elas sempre encontraram nele alguém que tinha a ciência celestial. E aí está o choque. E um reverendo muito culto, muito estudado em Deus, estudou Deus, o desafiou. E ele desafiou ao profeta desta era, dizendo: quero dizer-lhes, falando para as pessoas que estavam ali presentes, que o senhor Brana é um anticristo. E assim continuou por um momento, e alguns daqueles outros pregadores que estavam ali queriam defender o irmão Brana. O irmão Brana disse para eles: esperem, irmãos, não digam nada. Fiquem quietos. Ele somente é um, e nós somos muitos. Veja só a consciência do profeta. Ele é somente um, e nós somos muitos. Deixem-no. Ele está buscando questão comigo. Agora, é claro que o profeta queria ele próprio responder, ficar um a um. E aquele homem continuou falando que o irmão Brana era anticristo porque pregava batismo do Espírito Santo, cura divina, santificação, justificação pela fé. Veja só, um mestre bíblico. E aquele reverendo disse: quanto ao batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que somente 12 receberam o batismo do Espírito Santo. Veja só, a Bíblia diz que somente 12 receberam o batismo do Espírito Santo. E quanto à cura divina, somente os 12 receberam o dom de cura divina. E depois afirma, armando a sua própria forca: nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Mas a gente ouve tanta coisa, tanta asneira, de pessoas tão cultas e que têm estudado a Bíblia, que mesmo uma criança
revelada, que cresce familiarizada, sendo criada familiarizada com a revelação, joga aquilo por terra, só ri daquilo. É uma infantilidade muito grande. Ora, dizer que o batismo do Espírito Santo foi só para os 12, a cura divina somente para os 12, isso é para o tempo dos apóstolos. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo foi só para os judeus. Veja só que infantilidade. Isso era para os judeus crerem em Jesus. Mas o fato é que, depois de uma meia hora aquele homem falando, o profeta pediu a oportunidade e disse: espera um momentinho. Eu tenho anotado tantas acusações pelas quais você me diz que eu sou anticristo, não é? Dê-me a oportunidade de dar resposta a algumas delas. Então, nós constatamos aqui que ele estava diante da congregação. O profeta diz: então falei à congregação. Agora o Senhor acaba de dizer que ele fala onde a Bíblia fala. E que sua igreja guarda silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Todos vocês são testemunhas. Estava diante do povo, recebendo o nome de anticristo. Aí todas as pessoas responderam: sim, nós ouvimos ele dizer isto. Ele disse: nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Então, irmão Branham disse: na verdade, ele tem dito que somente os 12 receberam o Espírito Santo. Minha Bíblia me diz que houve 120 na primeira vez. Só na primeira vez. Acho que aquele estudante da Bíblia, aquele intérprete, aquele representante de igrejas, tinha uma Bíblia diferente. Amém? Essa classe de ciência que eles têm lança tudo fora, tudo a perder. A verdade é esta. E o profeta continuou dizendo: então suponho que Paulo não recebeu o Espírito Santo quando disse que o havia recebido. E que tal Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando Filipe pregou aos samaritanos e, havendo sido batizados no nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia caído sobre eles, quando enviaram a Pedro e a João, os quais vieram e lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo? Veja só a infantilidade. É subestimar o povo. Qualquer laico, qualquer membro comum da igreja não engole um tipo de coisas dessa. Não tem como. Agora, vejamos. Pedro e João, os quais vieram e lhes impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo. Eles estavam entre os 12? Eles é que compunham os 12? Além do mais, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava no sótão
e viu a visão de ir à casa de Cornélio? Conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 44, estando ainda falando Pedro estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam o sermão. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam o sermão. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 44. Como é que foi somente para os 12? O mesmo eles dizem, pela mesma forma que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é somente para os judeus. Ora, veja ali, além da experiência experimentada até 300 anos depois dos apóstolos, a experiência pessoal, particular, de milhares hoje no mundo, diz completamente ao contrário, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pedro disse ali, porque a promessa não diz respeito somente a vós, mas a todos quantos o Senhor chamar. Ele está dizendo, Judeia, Galileia e até os confins da terra. E agora, como é que se faz? A Bíblia ainda está falando ou não está? Quando nós afirmamos Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós estamos dizendo que a Bíblia é a mesma ontem, hoje, eternamente. Sim, perfeitamente, porque isso se refere à palavra. Agora, onde está a igreja que crê de uma forma tão sem revelação, tão sem ciência de Deus, a ponto de ficar com a mente entenebrecida, obscurecida, de tal forma que não pode ver uma coisa que é rudimental, como o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E quanto à cura divina, aquele homem dizia que unicamente os apóstolos tinham a cura divina. No entanto, a Bíblia diz que Filipe foi a Samaria, expulsou demônios e curou os enfermos, e que houve grande regozijo na cidade. E ele não foi um dos 12, nem mesmo foi apóstolo. Ele foi um diácono, como Estevão também. Amém? E aí? Paulo não foi um dos que estavam no cenáculo, mas sem dúvida ele teve o dom de cura divina. Vejam quão grande foi aquele dom que mesmo 30 anos depois que ele estava em Corinto ordenando o dom de cura no corpo, aquela ciência que a gente tira de um livro é melhor ser lançada no lixo. Sabe por quê? Sabe por quê? Anote aí. Por que ela deve ser lançada no lixo? Porque ela lança a verdadeira ciência no lixo. Se você não lançar o mundo no lixo, o mundo te joga no lixo. Se você não lançar este mal no lixo, este mal vai te jogar no lixo.
Se você não vencer o seu inimigo, o inimigo te vencerá. Então, a estas alturas, qual que merece ser lançado no lixo? É a ciência apostólica? É a doutrina apostólica? É o ensinamento apostólico? Ou é a tradição niceiana, papal? Qual das duas doutrinas tem que ser lançadas no lixo? É de Niceia ou é de Jerusalém? Qual das duas? Se existe ciência celestial para discernir, então aí está: que farei de Jesus chamado Cristo? Aí prefere o Barabás e crucifique a Jesus Cristo. Mas agora está o verdadeiro significado aqui de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito de Deus tem nos mostrado ultimamente que Jesus não é o mesmo para nós. Esse que tem se tornado comum para o mundo religioso. Jesus não é o mesmo. Ele é Cristo. Em vós, a esperança da glória. Isto é que leva a pessoa, o crente, o membro do corpo de Jesus Cristo, jogar o que tem que jogar no lixo. Rejeitar não a mensagem de Deus, não a palavra de Deus. E aí está a grande vitória de todos que têm crido nesta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.
pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Dar-me a salvação por seu grande favor, e na glória pra sempre estarei. Eu pertenço ao meu Rei, sua promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Dar-me a salvação por seu grande